boa noite, que a paz de Jesus esteja nos nossos corações, que o amor do Cristo possa estar brilhando em nossas caminhadas, em nossa jornada terrena. E em nome do grupo de assistência fraterna, eu declaro aberto mais essa noite de estudo dos Atos dos Apóstolos, sob a coordenação do professor Emídio Brasileiro. E nós teremos nessa noite a continuidade do capítulo 9, versículos de 20 a 25, quando Saulo prega em Damasco. Então, para iniciar, vamos fechar os nossos olhos e entrarmos em sintonia com o Mestre Jesus. Agradeçamos a Deus, nosso Pai, por todas as bênçãos que recebemos na semana anterior, por todas as oportunidades de crescimento, e agradeçamos todas as novas oportunidades que serão colocadas em nossas mãos nessa semana que se inicia. Jesus amado, Mestre bondoso de todas as horas, nós te agradecemos pela misericórdia deste momento, por estarmos aqui agora para aprendermos um pouco mais do vosso Evangelho Redentor. Que a vossa luz possa iluminar as nossas estradas nesse planeta Terra e que o vosso amor possa cobrir a nossa multidão de pecados. Permita que os benfeitores espirituais que coordenam os trabalhos do Grupo de Assistência Fraterna e que já se encontram entre nós, nos abençoe e nos fortaleça a cada dia para que possamos prosseguir com passos firmes e cabeça erguida. E com a prece que o anjo saudou Maria, nós damos por aberto este estudo. Ave Maria, cheia de todas as graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós, Senhora, entre todas as mulheres deste mundo, pois bendito foi o fruto do vosso ventre, nasceu nosso amado Mestre Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós que somos grandes pecadores, agora e na hora de nossa passagem para a pátria espiritual e por toda a eternidade. Sê conosco, Senhora, hoje, agora, amanhã e sempre. Que assim seja. Passo a palavra para a professora Marisley Brasileiro para fazer a leitura da nossa lição de hoje e, logo após, do professor Emídio Brasileiro para suas considerações. Boa noite a todos e a todas, que a paz do Mestre Jesus esteja sempre conosco. Então, Atos 9, 20 a 25. E logo nas sinagogas pregava o Cristo, que este é o Filho de Deus. E todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguiu os que invocavam este nome? E para isso veio aqui, para os levar presos aos principais sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo. E como eles guardavam as portas, tanto de dia como de noite, para poderem tirar-lhe a vida. Tomando-o de noite, os discípulos o desceram dentro de um cesto pelo muro. Bom, e quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Obrigada pela leitura, professora Marisley, e a palavra agora é do professor Emídio. Bem, desejo a todas uma ótima noite. Vamos prosseguir com as nossas reflexões acerca desse momento da vida de Saulo.
nós vimos que Saulo, um jovem de entre 28 e 29 anos, saiu de Jerusalém, inteligentíssimo, doutor da lei, discípulo de Gamaliel, temperamento forte, recebeu a incumbência do Sinédrio para abrir uma perseguição aberta aos discípulos de Jesus, já que essa perseguição ela estava circunscrita, estava ligada apenas à cidade de Jerusalém. Mas aí Saulo resolve sair de Jerusalém e foi a Damasco. O porquê de Damasco, Emmanuel, no livro Paulo Estevão, explica. Porque lá estava Ananias, o que foi responsável pela conversão da sua noiva Abigail ao cristianismo. Então, Emmanuel, ele vai e explica o porquê. Por que Damasco? Porque lá estava Ananias. Quem era Ananias? O responsável pela conversão dos irmãos, Abigail e Gesiel. Muito bem. Desse modo, a gente entende o porquê que foi a Damasco. Ao meio do caminho, Saulo tem uma vidência espiritual. Ele vê Jesus. E Jesus pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? Evidente que Saulo pergunta: quem é, Senhor? Eu sou Jesus. Na minha visão, ele deveria já imediatamente pedir perdão. Senhor, me perdoe. Senhor, me perdoe. Mas não. Senhor, o que queres que eu faça? Uma atitude de quem estava até envergonhado diante do que estava fazendo e a fazer. E Jesus solicita-lhe que vá até Jerusalém, porque lá seria dito o que ele deveria fazer. Ele ficou cego. Uma visão espiritual estupenda, fantástica, que afetou seu corpo. Mas afetou transitoriamente. Mas não foi isso que Saulo pensou. Agora estou cego para sempre. E ficou cego durante 3 dias na casa de um homem chamado Judas. Deveria ser um judeu ligado a ele, ligado ao Sinédrio. E lá ele resolveu fazer um jejum. Ou melhor, resolveu não comer e não beber. Se Ananias não tivesse aparecido ao 3º dia, quanto tempo levaria esse jejum de Saulo? Arrependido, porque ele se equivocou, mas não sabia o que iria fazer. Que tipo de atividade eu vou fazer em benefício desse Cristo, agora que eu não vou poder ler as Escrituras? Estou cego. Não se sentia amado, sua noiva havia desencarnado, sem visão, equivocado, sem amor, sem esperança. A salvação seria ter uma morte digna. E nada melhor do que buscar uma morte digna através de uma penitência, não comer e não beber. Ananias recebe Jesus através da sua mediunidade, conversa com o mestre. E o mestre solicita que Ananias vá até Saulo, que estava na rua direita. Explicou o que Ananias deveria dizer para aquele jovem. A missão dele.
Ananias, a princípio, não aceitou. Mas como ele, enlouquecido, perseguindo todo mundo em Jerusalém, veio até Damasco para continuar suas perseguições e suas prisões, Ananias questionou a ordem do Cristo. Tamanha a repercussão da perseguição de Saulo. E Jesus explica, abre o seu projeto para o apóstolo Ananias. Ou seja, Ananias tem um projeto para ele. Ele terá a missão de levar a minha mensagem a outros povos. E não se preocupe, porque ele vai sofrer. Ele não será tão simples assim. Ele beberá do cálice do sofrimento. E foi o que aconteceu. Imaginemos o que se passou na cabeça daquele jovem lá durante o período de penitência desesperadora, sem esperança. Penitência sem esperança significa desistir da vida. Bem, eu vou ficar aqui na escuridão esperando um sinal. Chega Ananias, aquele que seria o objeto do seu foco, da sua perseguição. Uma ironia do destino. E Ananias explica, dá um passe nele e ele se cura da cegueira. E Ananias explica o que Jesus havia passado para ele. Repassa a mensagem do Cristo. Nesse momento, nesse exato momento, que ele é curado da cegueira temporária e que recebe de Ananias a mensagem do Cristo. E o próprio Ananias era a prova viva de que o que ele passou em Damasco, na estrada, não foi uma alucinação. A fé daquele jovem Saulo se consolidou não com a visão que ele teve. A visão que ele teve não seria suficiente. A visão que ele teve foi um momento de impacto. Ver o Cristo naquelas condições foi um momento de impacto e de decepção. Impacto, porque foi uma coisa inesperada, e decepção diante de tudo que ele acreditava. Mas como é que Ananias ia adivinhar que ele estaria ali, naquele lugar? Como é que Ananias ia adivinhar de que ele passou por aquilo, por aquela experiência? Ali foi a prova. Ananias foi a prova viva de que aquilo que aconteceu na estrada de Damasco não foi uma alucinação. Não foi uma coisa da sua imaginação. Não foi uma coisa da sua cabeça. Ananias foi a prova de que aquilo que aconteceu na estrada de Damasco foi uma realidade. Então, Ananias foi, na verdade, a prova viva de que tudo que aconteceu foi uma realidade. Então, algo que Ananias foi a prova viva. Saulo não saiu por ali, em Damasco, espalhando aquilo. Ele se recolheu, decepcionado, aturdido, perturbado, entre a sombra do passado e a imagem viva do presente. Ananias foi fundamental para que aquele jovem realmente passasse a acreditar de que teria um compromisso com Jesus. É só nos colocarmos no lugar de alguém como ele.
Como é que Ananias ia adivinhar aquilo? Ananias chegou e contou tudo. Olha, Jesus também apareceu para mim e disse isso. Ali ele recebeu o que realmente Jesus queria dele. A mensagem. Levar o meu nome diante das nações pagãs, dos reis e dos filhos de Israel. Eu mesmo lhe mostrarei quanto lhe é preciso sofrer em favor do meu nome. Já avisou que o que reservava para ele? Sofrimento diante das incompreensões. Sofrimento que começou em Damasco, no lugar onde ele queria inaugurar o seu trabalho extra-fronteira de Jerusalém. A partir dali, ele iria da Galiléia à Judéia, onde existisse núcleos cristãos, ele iria buscar esses ninhos cristãos para prendê-los, dissolvê-los e realmente cumprir a sua missão dada pelo Sinédrio. Então, Saulo era um jovem, mesmo tendo a cultura que tinha, o conhecimento que tinha, era um jovem sem experiência de vida. Era um jovem com fé, com conhecimento, mas sem experiência de vida. Temperamento forte, mas sem experiência de vida, sem sabedoria. Um jovem sem sabedoria. Muito bem. Então, Ananias vai até lá e cura aquele jovem. E explica para ele a missão. E conta o que Jesus solicitou que falasse para ele. E é evidente que, diante de tanta revelação, e algo que poderia ter impactado foi a cura da cegueira. Ou seja, ele foi curado de uma enfermidade, de uma cegueira espiritual. Aquilo para ele foi uma bênção. A cegueira pode ter passado por ele no seguinte momento: estou pagando pelo que eu fiz. Agora, o Cristo restitui a visão, a sua visão. Ou seja, Jesus não deixa na escuridão aqueles que buscam o seu evangelho, a sua luz. Ou seja, a sua aparição não ia causar um dano permanente. Muito bem. Agora que o jovem Saulo recebeu a sua cura, a mensagem, ele resolveu, com a mesma impetuosidade e inexperiência, pregar nas sinagogas de Damasco. Segundo os autores, ele levaria 3 anos para retornar a Jerusalém. Gente, ele saiu de Jerusalém, foi a Damasco, e só voltaria a Jerusalém 3 anos depois. Por quê? Por causa do Sinédrio. Se ele foi perseguido em Damasco, conforme a leitura, o que não aconteceria quando ele voltasse a Jerusalém? Além de ser incompreendido diante dos cristãos, dos discípulos da Casa do Caminho, ele ainda sofreria perseguição do Sinédrio e poderia ter o mesmo fim que Estevão. Provavelmente, a recomendação do Cristo é: não volte. Claro que Lucas não fala que Jesus recomendou que ele não voltasse a Jerusalém. Não disse isso a ele. Não está escrito isso. Mas é evidente que Jesus passou essa mensagem para ele. Ou por intermédio de Ananias, ou por intermédio dele mesmo. Já que ele agora estava com os canais mediúnicos abertos por Ananias. Então, Lucas escreve:
Imediatamente ele foi às sinagogas, achando que, como era doutor da lei, agora eu vou falar nas sinagogas e todo mundo vai acreditar em mim. Ele começou. E isso causou um reboliço, isso causou uma contrariedade, uma revolta. Tanto que os judeus, os rabinos, queriam matá-lo. Ele teve de sair de Damasco escondido, dentro de um cesto. Perseguição aberta. De perseguidor passou a ser perseguido. De perseguidor passou a ser perseguido. E ele falou nas sinagogas de Damasco. E aqui os comentários. Mas não é este o que do que devastava em Jerusalém os que invocavam esse nome, e veio para cá expressamente com o fim de prendê-los e conduzi-los aos chefes dos sacerdotes? E Lucas diz, gente, o que está escrito em Atos, Lucas não viu, Lucas não presenciou isso. Quem foi que contou isso a Lucas, para que ele escrevesse? O próprio Paulo. O Saulo, agora convertido em Paulo. O que está escrito aqui foi o que Paulo contou para Lucas. Ninguém vivenciou isso, senão Paulo. E Lucas, que era companheiro, discípulo de Paulo, escreveu. E Lucas continua. Saulo, porém, crescia e mais em poder e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Ou seja, ele agora não tinha dúvida. Quem dissipou qualquer dúvida? Ananias. O mensageiro do Cristo. Realmente, Jesus cumpriu sua promessa. Vá a Damasco, porque lá eu vou dizer o que você deve fazer. Mas ele chegou em Damasco sem acreditar nisso. Talvez nem acreditasse piamente sobre o que aconteceu. Talvez até duvidasse daquela visão. Mas a prova de Ananias. Jesus um dia disse, esse povo me honra com lábios. E se eu não operar esses sinais, eles não vão acreditar em mim. Saulo foi a prova viva. A cura de sua cegueira foi um sinal para que ele acreditasse. Se eu não curar, ninguém acredita nas minhas palavras. E isso coube também ao próprio Saulo. Teve de ser curado para acreditar que tudo foi uma realidade, foi uma verdade. Imagine que ele não tivesse ficado cego. E Ananias chegasse lá e passasse a mensagem. Ele acreditaria mesmo assim. Porque como é que Ananias ia adivinhar aquilo? Mas ele ainda poderia pensar, não, então o que aconteceu comigo já se espalhou em Damasco. Os soldados que me acompanhavam, já um foi contando para outro. Eu caí do cavalo. Imagine que ele caiu do cavalo, teve a visão, mas não ficou cego. Mas um ponto fundamental dessa crença paulina foi a cura de sua cegueira. Parece que realmente nós precisamos de curas para acreditarmos na providência divina. Para acreditarmos na realidade espiritual. Curas que se processam em diversos ambientes. Parece que realmente precisamos da cura. E foi por isso que Jesus disse, se eu não operar esses sinais, que sinais? A cura do corpo. Esse povo não acredita em mim. Não acredita no sermão da montanha, não acredita no perdão, não acredita no amor, não acredita no Deus de amor. Então eu tenho que curar. O pão de Jesus era a cura.
Então, Saulo precisou ser curado de sua cegueira para poder acreditar em Jesus. Acreditar na sua mensagem, acreditar na sua missão. Claro que, sem a cura, isso já o confundiria, mas mesmo assim ainda daria a ele uma dúvida. Esse Ananias ficou sabendo, alguém contou a ele. Não, mas esse Ananias me curou. Esse Ananias me curou. Que poder é esse? Eu estava cego e agora estou curado, estou enxergando. Estou enxergando. Caíram dos olhos umas como escamas. Ou seja, Paulo passou para Lucas, eu senti que umas escamas saíram dos meus olhos que impediam a minha visão. Então, a convicção de Saulo surgiu de 3 elementos: da visão, da cura e da visita de Ananias. Foram 3 fatores. A visão só não bastava. Porque em algum momento ele podia ser convencido de que foi alguma coisa diferente. Uma alucinação, sol quente, deserto. Mas a cura foi uma coisa efetiva, participativa. A visão foi solitária. Ele é a visão, ele Jesus. Mas ali não. Ali tinha um homem que contou para ele que também não acreditou nele. Como é que Lucas ia escrever que Ananias questionou a ordem de Jesus? Quem foi que disse para Lucas? Ananias não. Quem disse foi Paulo. Então Ananias contou para Paulo: olha, eu também duvidei. Eu não acreditei. Essa informação que Lucas escreveu veio de Paulo. E quem contou a Paulo? O próprio Ananias. Jesus veio e falou comigo, eu não acreditei. Ele mandou vir para a rua direita e disse que ia ser assim. E é para você fazer isso. Temos que perceber esses detalhes, né? Perceber esses detalhes. Então, foram 3 fatores: a visão, a revelação de Ananias e a sua cura. Mas a cura foi uma coisa muito forte, porque ele pensava que ia ficar sem enxergar pelo resto da vida. É a sensação que todo mundo tem diante de uma cegueira temporária. Às vezes a pessoa faz uma cirurgia de catarata, pensa assim: meu Deus, será que depois dessa cirurgia eu vou voltar a enxergar? A sensação de quem passa por uma cegueira temporária é que ela vai ser permanente. E um jovem impetuoso, orgulhoso, prepotente, inexperiente, cheio de energia e sem amor, sem alento. Então, Jesus precisava de mais 2 sinais. O primeiro sinal foi o sinal impactante. Precisava de mais 2. Alguém fora do seu ambiente para realmente dizer: estou sabendo o que aconteceu com você, e esse alguém comprometeu para curar a sua cegueira. Jesus utilizou de 3. Talvez seja por isso que os jesuítas gostam muito do número 3, segundo o Papa Francisco. Quando vai dar algum exemplo, é 3. E Jesus usava sempre o 3. Em suas parábolas, ele sempre dava 3 exemplos. Falava 3 exemplos. O número 3, Pitágoras, o número da comunicação. Então, o 3 comunica. Mas tem... Sim, diga. Tem uma questão que sempre me deixa encucada nessa passagem, que é claro, esse incidente, né, essa queda do cavalo, essa cegueira, todos esses fatores pelos quais Saulo passa, né, e que o faz mudar de rota. Mas entendendo que
todos os desígnios de Deus, né, e que Jesus tem um plano e que sabe o que está fazendo, eu fico pensando primeiro, se todos nós precisamos passar, às vezes, por uma queda, sim ou não, mas quais seriam as características que Paulo tinha que encaixavam ele nesse plano dessa implantação do cristianismo? Que características ele tinha? Será que seriam as mesmas características que ele tinha enquanto Saulo o Terrível? Ou ele tinha sementes de personalidades ou sementes de virtudes que poderiam ser úteis para o plano de implantação do cristianismo? Muito bem. Saulo não era melhor ou pior do que quem quer que seja, mas ele tinha um perfil. Ele veio para isso. Ele tinha um perfil que Jesus precisava. Mas alguém pode dizer, mas e os outros apóstolos também não tinham perfil? Mas Pedro também não viajou? Jesus não mandou Pedro, João, todos os 12 saírem de cidade em cidade? Por que precisou de Saulo? Por que precisou de Saulo? Porque Saulo era um apaixonado que não tinha medo daquilo que acreditava. Apesar de tudo, ele era sincero consigo mesmo, ou sincero consigo. Ele acreditava nas verdades que defendia. Muito difícil encontrar hoje pessoas sinceras. Nós vivemos num mundo de falsidade. Mas o que é a falsidade? A falsidade que eu estou falando é a falsidade de viver na periferia da dependência dos outros. Essa reflexão sua é muito interessante. Por quê? Porque essa falsidade, ela diz respeito a eu faço de acordo com o outro. Eu dependo do outro. Eu dependo do outro, da aprovação do outro para poder pregar. Por exemplo, Francisco de Assis tinha sua convicção, mas ele dependeu da aprovação do Papa para ele voltar e poder fazer seu trabalho sem ser perseguido. Tudo bem. Mas mesmo quando Paulo volta a Jerusalém, ele encontra dificuldades. Os apóstolos não acreditaram nele. Foi Barnabé que abriu, se dispôs a acompanhar. Mas o que é que Paulo tinha de diferente? O que é que ele tinha de diferente dos outros 12? O que é que ele tinha de diferente dos outros 12? Mas será que os 12 não tinham? Já se foi demonstrado que tinham convicção. Será que eles não acreditavam realmente e precisava dele para acreditar? O que Saulo tinha que os outros não tinham? A ousadia de desafiar o contexto daquela época. Ele não tinha medo de enfrentar reis. E olha o que Jesus disse. Ele vai levar o meu nome diante das nações pagãs, dos reis e dos filhos de Israel. Bem, nação pagã, os apóstolos poderiam fazer. Agora, ousar desafiar os gregos, ousar desafiar as autoridades, isso era bem típico dele. Então, ele quebrou uma cultura. Porque qual é a cultura dos apóstolos de Jesus? De levar a mensagem de uma maneira pacífica a todos. Mas não ousavam, não pensavam em levar os reis, as autoridades, desafiar as autoridades. Então, Jesus, do mesmo modo que ele também desafiou as autoridades em Jerusalém, ele precisava de um vaso, ele precisava de um instrumento que desafiasse essas autoridades. Que não pactuasse, que não fosse tolerante àquela cultura.
Na verdade, Paulo foi intolerante aos costumes judaicos. Ele não aceitou. Jesus queria esse tipo de ação. Pedro era mediador, Pedro era equilibrado, mas Jesus precisava daquele temperamento para não... Gente, nem Pedro, nem ninguém tinha medo de falar com o rei, com a autoridade. Ninguém tinha medo. Ninguém tinha medo. Mas Jesus queria alguém que ousasse um pouco mais. Por isso ele foi escolhido. Bem, essa é uma resposta temporária, mas nós temos a visão espiritual, que é o quê? Ele reencarnou com essa missão. Com a missão de ser discípulo de Jesus nessas condições. Pronto. Ele veio para isso. Ele veio para fazer esse trabalho. Pronto. Que ninguém faria melhor do que ele. Tanto que Jesus disse, olha, eu vou precisar dele para isso. E explicou para Ananias. Agora, a sua fidelidade, a sua certeza era ousada. Tanto que ele reivindicou a sua condição de cidadão romano para chegar até o imperador. E ele foi o imperador. Ele foi falar do evangelho para o imperador. Chegou até Roma. Claro que os apóstolos não tinham essa ambição, entre aspas, de querer ir até Roma. Mas para chegar até o imperador e ser julgado por ele, só se fosse cidadão romano. E ele, jovem, com 28 anos, já era cidadão romano. Pedro não era cidadão romano. Nenhum apóstolo de Jesus era cidadão romano. Então, jamais eles chegariam até certas autoridades como Paulo chegou. Muitas vezes ele não foi condenado, enxotado, martirizado, porque ele reivindicou a sua condição de cidadania romana. Então, Jesus precisava de um convertido cidadão romano para chegar a toda parte. Então, não temos de ter medo de levar as verdades às autoridades. Mas a razão maior é que ele veio para isso. No seu programa encarnatório, ele veio para isso. Só que ele estava num outro caminho, numa outra energia, usando dos seus talentos, usando das suas energias a serviço do Sinédrio, a serviço daqueles homens que talvez não tivessem a mesma coragem que ele. Talvez não tivesse a mesma coragem que ele. Muito bem, então lá ele começou a pregar e o povo vigiava as entradas e saídas da cidade de Damasco para matá-lo. Vigiavam até as portas da cidade de dia e de noite para o matarem. Então os discípulos, uma noite, fizeram-no descer pela muralha de Damasco, oculto num cesto. Só que aqui logo em seguida diz, tendo chegado em Jerusalém, tentava associar-se aos discípulos. Mas isso levou muito tempo. Não foi imediatamente. Segundo os teólogos, isso levou 3 anos. Ele sumiu, por quê? O pessoal de Damasco, que queria matá-lo, já havia comunicado a Jerusalém. Se ele pisar aí, mate, porque o homem está enfeitiçado. Como é que ele sai da brasa e entra na fogueira? Entra no espeto. Ele fugiu de Damasco, porque os judeus queriam matá-lo, e agora vai para Jerusalém. O ambiente propício para morrer, como Estevão morreu. Então, ele não teria que voltar para Damasco. É aí que Emmanuel diz o quê? Que dali ele foi para outros lugares. Visitou a sua terra, Tasso, e foi para o deserto, onde lá conheceu Áquila e Prisca, o Áquila e Priscila, ficou 3 anos no deserto,
para poder aprender o que era ser cristão, que era ser discípulo de Jesus. O que nós observamos é que todos nós temos uma missão nesse planeta. Todos nós estamos aqui por um propósito. É evidente que o programa encarnatório de um não vai ser nunca semelhante ao do outro. E também não podemos nos vangloriar pelo fato de termos certos talentos. Uma coisa é ter talento, outra coisa é nascer para aquilo. Quando você tem a convicção que você nasceu para fazer aquilo, mas fazer algo que possa aproximar a criatura do Criador, aí está a beleza da consciência encarnatória. E não importa em que posição, social, profissional, não importa em que posição. Onde estivermos, teremos que colocar coração e mente a serviço dos nossos talentos e a serviço dessa programação espiritual que foi estabelecida para nós. Não há missão maior ou missão menor. A missão maior é aquela que Deus quer que nós desempenhemos. É evidente. Agora, interessante. Saulo entrou em Damasco sem enxergar. E saiu de Damasco também sem enxergar, dentro de um cesto, né? Ou seja, a sua entrada e a sua saída de Damasco foi sem ver a luz do sol. Sem enxergar nada. Entrou em Damasco sem enxergar e saiu de Damasco com visão, mas dentro de um cesto, sem enxergar também. Ou seja, a transição vibratória, entrar e sair daquela cidade. Ele tinha que entrar na cidade sem enxergar e tinha que sair da cidade sem enxergar. Claro que com a visão, mas sem enxergar. Dentro de um cesto. É interessante pararmos para refletir sobre essa entrada e essa saída. Coincidência ou não, ele entrou sem ver a cidade e saiu da cidade também sem enxergar. Porque estava escondido e amparado pelos cristãos, pelas pessoas, mas dentro de um cesto, na escuridão de um cesto. O que significa isso? Significa que muitas vezes, para nós buscarmos nossas missões, precisamos fazer um exame interior, fechar os olhos, para percebermos o que nós somos. Às vezes, as tempestades da vida, as trevas, nos possibilitam enxergar certas luzes, como a noite, que nos possibilita enxergar as estrelas. Então, ficamos a imaginar o grande doutor da lei, que entrou em Jerusalém a cavalo, mas sem a dignidade da visão, saiu sem a dignidade, saiu como um bandido, como um fugitivo da pior espécie, dentro de um cesto. Entrou sem dignidade e saiu pior ainda, né? Em termos de acontecimento. Sem a dignidade, sair do cesto. Fugitivo, um bandido qualquer. Como no caso de Jesus, foi crucificado como um criminoso, um bandido qualquer. Passou por humilhação ao trajeto até o Gólgota e recebeu um madeiro ali. Então aconteceu isso com Saulo. Essa humilhação moral. Então, muitas vezes, precisamos fazer um balanço da vida. Precisamos de nos sentirmos até humilhados moralmente para enxergarmos certas coisas. Muitas vezes, a humilhação moral nos ajuda a enxergar certas coisas. A enxergar, por exemplo, a realidade que nos cerca. Porque ele entrou humilhado pela cegueira e ele saiu humilhado da forma como saiu, dentro de um cesto. Isso tem um significado diante das incompreensões que possamos passar na vida.
incompreensões diante da família, diante dos filhos, humilhações. Quantas humilhações? Não tem ninguém que mais sofre humilhação do que a mãe. Não tem ninguém que mais agredimos do que a mãe. O ser humano agride a mãe mais do que qualquer outro ser humano na vida. Agora, não xingue a mãe dele, não, que aí ele vai tentar repor essa consciência ultrajada em cima do indivíduo que agrediu a mãe dele, xingando a mãe dele. Ou seja, quantas vezes as mães e os pais, os entes queridos, amados, sofrem humilhações morais diante das incompreensões. E aí está o chamado, o caminho. Aí está o despertamento. Entrou cego e saiu sem enxergar, porque estava dentro de um cesto, embora tivesse a visão. Então precisamos parar para fechar os nossos olhos, para voltarmos para o nosso mundo interior, para não dependermos de nada nem de ninguém, não nos apegarmos a nada nem a ninguém, porque ninguém é de ninguém e nada nos pertence, nem a própria vida nossa, que Deus nos deu, não nos pertence, é dele, ele que tem a nossa vida. Então precisamos fazer esse exame. Por isso que às vezes viajar é interessante, que você sai do cenário e de longe fica observando a sua vida. E ainda leva pouca roupa e percebe na viagem que precisa de muito pouco para viver quando chega no quarto de hotel. Comparando com o que nós temos dentro de casa, o quarto de hotel é uma coisa que simplifica a nossa estadia ali. Por isso que a cada dia precisamos recomeçar como se fosse realmente um novo dia. Não importa a idade cronológica. A cada momento, é lógico que nós vamos olhar para o passado. É lógico que o pedreiro vai admirar a obra que ele construiu. É lógico que precisamos olhar para o passado até para termos ânimo no presente. Como já dizia a filosofia oriental, se olhar para o presente sem esquecer o passado. Não podemos menosprezar o passado, porque se nós menosprezarmos o passado, vamos também menosprezar o próprio futuro, porque não vamos aproveitar bem o presente. O passado é a semente do presente e o presente é a semente do futuro. Mas a semente mais profícua é a semente do passado, que vai se projetar. A cada encarnação, nós somos resultados de muitos passados. De muitos passados. De muitos séculos. E às vezes precisamos, de algum modo, claro que isso não vai ser de maneira perfeita, porque estamos encarnados, mas de algum modo tentarmos sondar esse ser que somos nós. Nós somos o resultado, ou os resultados, nós somos o resultado, ou os resultados de muitas personalidades encarnadas, de muitas experiências do passado. Então, muitas vezes, é o que acontece. Quando o espírito reencarna, ele reencarna cego. A cegueira espiritual que vai acompanhá-lo pelo esquecimento. E quando ele sai também, a primeira sensação que o espírito tem quando desencarna é a sensação de quem vai dormir. Inicialmente, está tudo escuro. Fica tudo escuro lá no ventre materno e fica tudo escuro quando sai também. Fica tudo escuro. Para quê? Uma das melhores formas de desencarnarmos bem, sem medo da desencarnação, não importa. Se eu sair do meu corpo e não encontrar ninguém, eu vou fechar meus olhos e vou orar. Esperar o que Deus tem a me trazer. Não tenhamos medo da morte. Não tenhamos medo do escuro. Por isso que o hábito da oração, o hábito da meditação é fundamental.
Não é fácil chegar a esse mundo, até ganharmos a maioridade, nos adaptarmos à nova sociedade, àquela família, a nova família que nos espera. Não é fácil, dá um trabalho muito grande para o espírito. Mas também não é fácil voltar. Porque nós sempre pensamos, eu poderia ter feito mais e melhor. O fato é que, para virmos esse mundo, nós passamos pelo que Paulo passou. E para sairmos desse mundo, também vamos passar pelo que ele passou. Vamos estar dentro de algum cesto. Teve um orador espírita que estava ministrando uma entrevista na Rádio Boa Nova, em Guarulhos, rádio que já nos entrevistou, a Marisei e eu, muitas vezes, há muitos anos, há 20 anos. Toda vez que vamos lá, somos entrevistados pela Rádio Boa Nova de Guarulhos. E teve lá um orador que desencarnou durante a entrevista. Isso está na internet. E aí ele diz assim, mas rapaz, está ficando tudo escuro. E desencarnou. Alguém pode dizer, então, a morte é a escuridão eterna? Não. Claro que para o espírito sair desse corpo, vai ficar tudo escuro. E quando Saulo desencarna, ou seja, agora Paulo, Emmanuel diz que no plano espiritual ele chegou cego. Lembram disso? Quem lê Paulo Estevam aqui? Ele chegou também cego. E quem foi curá-lo da cegueira? De novo, Ananias. Olha que beleza é o livro Paulo Estevam. Que obra é aquela? Chico poderia não ter escrito mais nada. Só Paulo Estevam bastaria. Mas aí a gente precisa das obras de André Luiz, né? Que é um trabalho fantástico. Então, o orador disse, rapaz, está ficando tudo escuro. E tombou a cabeça à mesa e desencarnou. Doutora Avelina, viu esse caso? Viu esse caso? Eu não estou ouvindo. O seu som está desligado. Pois é, Emílio, eu lembro de você comentar isso, mas eu não me recordo do episódio em si. Eu não me recordo do episódio em si. Mas aí, digita aí. Digita no seu Google aí, que eu não posso fazer isso. Digita aí. Orador espírita desencarna durante a entrevista. A Rádio Boa Nova. Digita aí, doutora Laudelina. Orador espírita desencarna durante a entrevista. Só para finalizarmos. E no YouTube tem lá esse vídeo. Eu não posso minimizar aqui a tela. Você é anfitrião. Achou aí? Não. Rádio Boa Nova. Então, vamos ver aqui. Ué, não tem aqui. Espírito e filósofo morre ao vivo, é isso? Com? Ah, sim, 7 de outubro. Espírita e filósofo morre ao vivo. Isso. É isso? Vê se você consegue esse vídeo aí. Foi esse de 2011? TV Mundo Maior. Isso, Não. TV Muito Maior. TV Muito Maior. Aqui. Ele deu entrevista na Rádio Boa Nova. E aqui. Para ver se vocês conseguem aí. Isso. Tem jeito de você compartilhar? Tem. Só você colocar no share aí, share, você coloca compartilhar com todos. Ah, mas eu não consigo, porque eu tenho que colocar no meu computador. Ah, não dei, não. Eu teria que compartilhar. Olha aí, ó. Aumenta o som. Que coisa, hein, gente? Olha aí. O seu Jeta está me entrevistando. Jeta Giacomini.
começamos essa série de programas. Seu Jeter, barba branca já, né? Olha aí, ó. Astrid Saeg. Assim, a gente tinha... Olha aí. Cadê ele? Você sabe, né? Esse pessoal filósofo, papo cabeça, né? Então, nós temos uma... Aí. Entrevistando. De maneira... escrever... Até agora tudo bem, né? Tudo bem, daqui a pouquinho. Quando a gente no maior, a gente está trabalhando essa nova consciência que surge a partir da... Bom, de qualquer forma, ele Então, espera um pouquinho. pulou que a parte ele da vai, entrevista, então, ele né? vai Na hora que dizer que chegasse tá lá. tudo escuro aí, ó. E ele assim, né? Com a mão. que a gente entende que são pensadores, que são estudiosos e que poderiam trazer algum trabalho em relação a toda Eu não vi o rosto dele até agora. Vamos ver se chega o momento. Todo mundo querendo ver um morrer. Pois é, não é uma coisa que acontece todos os dias, né? Não, mas depois a gente vê. Depois a gente vê. Aí ele toma. Chegou a hora aí, Laudelina? Não, chegou não, deve ser mais no final. Não, mas Tá muito tarde. Depois Mas lá, depois se vê. é lamentável, né? Isso acontecer, né, gente? Assim, Isso é uma de repente, bênção. um atendimento de primeiros socorros ali na hora poderia. Foi uma bênção. Desencarnou fazendo uma bela exposição. Agora imagina, a pessoa sai de casa e outra coisa, não sentiu dor. Ah, Não foi. eu já penso logo como enfermeira, né? Poderia fazer Doutora uma Laudelina, heparina ali, doutora Laudelina, ele não sentiu dor. não sei que coágulo que é esse, se foi infarto, se foi Não AVC, foi o quê? sentiu dor. Acidente vascular? Todos A ver? temos a desencarnação que merecemos, né? Foi Então, assim. tem pessoas que simplesmente... Não estou ouvindo. Tem pessoas que simplesmente viram para o lado e desencarnam, né? Está me ouvindo agora? Não. Aumenta um pouquinho o seu som. Uai, atrapalhou ouvir o vídeo aí, ó. Tem pessoas que simplesmente... Tudo bem. Tá indo. Eu tô Não ouvindo. sei qual que é a profissão aí da Carol. Faço medicina. Eu faço medicina. Faz medicina. Ah, então, você me entendeu, né? Você está comigo aí, me entendeu, né? A gente sempre acha que pode fazer algum suporte básico de vida ali, algum atendimento inicial, resgata esse indivíduo, leve lá para o hospital. Doutora Laudelina, você veja que ele não sentiu dor. Ele só disse, rapaz, está ficando tudo escuro aqui. Pronto. E baixou a cabeça. E foi para o além. E saiu daqui. Tá valendo também, né? Serena, sem sofrimento. A ortotanásia, né? Que é essa morte natural, sem sofrimento. A gente tem que levar isso em consideração também. Muito bem. Diga, doutora Laudelina, você ia falando. Meu sono está bem. Eu vou me abster de qualquer comentário por causa do som. Ela pôs o fone de ouvido, aí agora a gente não ouve ela. Não, eu tirei o fone de ouvido, ficou pior. Estão me ouvindo agora? Melhorou. Melhorou? Porque agora eu tirei, ó. Melhorou. Melhorou? Então tá bom. Então vamos aqui. Pois é, Mídia, eu adorei a sua preleção aí sobre essa passagem de Saulo, porque realmente, para quem já leu Paulo e Estevão, realmente ficam a saudade, né, daquele livro, te ouvindo, dá uma saudade, dá uma vontade de reler. E realmente, essa entrada dele e a saída, eu nunca tinha refletido que é semelhante à nossa chegada nessa encarnação e à nossa saída. Então, essa comparação sua é muito oportuna e é uma comparação que nos leva a refletir da importância de estarmos aqui estudando os Atos dos Apóstolos. É muito importante esse estudo, né? Para nós espíritas, é muito importante o conhecer cada dia mais. Então, eu só tenho que lhe agradecer pela disponibilidade de estar aqui no grupo de assistência fraterna
e dando essa sua palavra, essa sua contribuição para o aprendizado, não só de nós aqui presentes nesse momento, mas de dezenas de pessoas que irão acessar o YouTube posteriormente, que irão beber do seu conhecimento. Muito obrigada, professor Emídio. Eu que agradeço pela oportunidade. Todos nós estamos aprendendo aqui com esse grande Paulo de Tarso, com esses grandes apóstolos de Jesus, né? Amém. Bom, então eu gostaria, para finalizar, se ninguém mais for usar a palavra, que nós pudéssemos fechar os nossos olhos para o mundo que nos cerca, para agradecermos a Jesus pelas bênçãos dessa noite, pelas bênçãos da compreensão da vida de Saulo. Então, vamos mentalizar, nesse momento, a figura adorável do Mestre Jesus e também de Ananias impondo as mãos sobre Saulo. E vamos, neste instante, nesse posicionamento de mãos, em nome de Jesus, que Saulo curou, aliás, que Ananias curou Saulo, que nós possamos mentalizar todas as pessoas que nos são queridas e que estão acometidas pelo vírus do Covid. Que todos eles sejam abençoados e curados em nome de Jesus. Em especial, eu gostaria imensamente que nós pudéssemos mentalizar a figura do Maguito Vilela, hoje reeleito prefeito da nossa cidade, e também de um professor muito querido de todos nós que fomos formados em Direito, o professor Getúlio de Castro, que também luta contra o Covid. Que, em nome deles, nós pedimos a cura para todos os enfermos da nossa cidade de Goiânia e do nosso Brasil. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é feita nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas e ensina-nos a perdoar aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos de todos os males, da prática de todo e qualquer mal, porque só vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Abençoai, Senhor, todos os lares aqui representados, fluidificai as águas aqui presentes e visitai os lares de todos nós que aqui estamos neste momento. E em seu nome nós abrimos esse estudo do Grupo de Assistência Fraterna. E em seu nome nós encerramos, dizendo juntos: irmãos de toda a terra, amai-vos uns aos outros. Irmãos de toda a terra, amai-vos uns aos outros. Irmãos de toda a terra, amai-vos uns aos outros. Louvado seja o Pai amado. Que assim seja. Assim seja. Assim seja. Gratidão a todos vocês. Obrigada, Carol, pela presença, professor Emídio, professora Marisley. Obrigado. Prazer, Carol. Até domingo que vem, se Deus quiser. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau.